Sejam bem-vindos, professores e alunos. Eu sou o professor Paulo Torres, vou estar aqui com vocês nessa aula de Química e vamos ver o que nós teremos. Agora, nessa aula 3, nós teremos o objeto de conhecimento, processo de propagação do calor, propriedade dos materiais, condutibilidade térmica, efeito estufa, aquecimento global e termoquímica. No detalhamento, nós temos termoquímica, temperatura, equilíbrio térmico e calor, efeito estufa e aquecimento global. Então vamos para a nossa aula. Olha aqui esse início de aula falando: ei amigo, tá muito quente? O que eu quero trazer para vocês hoje aqui é realmente essa reflexão. Por que nós sentimos tanto calor? Você consegue ver aqui esse rapazinho, né? Ele está ali sofrendo porque está muito quente. Inclusive, né? Não tem como estar tão quente assim se não tiver um sol que está ali próximo. Parece que puxou ali para a gente, né? Então a ideia dessa aula de hoje é vocês entenderem o porquê que realmente a gente fica com calor, tá bom? Então, para isso, a gente precisa entender a diferença entre calor e temperatura. Dê uma olhada. Então, nós temos aí que o calor é a energia térmica em trânsito. Então, note que é em trânsito. Então, ela está saindo de um corpo para o outro, tá? Já a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Como assim? Note que eu tenho aqui dentro desses dois blocos, né, várias moléculas. Então você consegue ver aqui, ó, essa molécula, né, essa molécula. Então quanto mais elas estão agitadas, você consegue ver que a seta fica maior. Então essa seta aqui que fica maior, ela está mostrando realmente o quanto ela está agitada, ou seja, o quanto ela tem de força para se movimentar. Então, por isso que aqui é uma menor temperatura e uma maior temperatura. Só que, professor, e esse calor em trânsito? Nós vamos ver daqui a pouco que quando dois objetos entram em contato, eles vão estar compartilhando esse calor e vai ter um efeito. Nós já vamos ver daqui a pouco, mas é importante você entender a diferença entre calor e temperatura. Então, temperatura é o grau de agitação e o calor ele vai ser a energia em trânsito. Essa energia em trânsito ela pode ser classificada de três formas. Ela pode ser uma condução, tá? Que é a transmissão por meio de corpos sólidos, ou seja, são dois objetos que vão ali entrar em contato e aí esse calor vai passar de um objeto para o outro e aí eles se aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outra mais quente. Então a gente vai ver isso daqui a pouco. E aí a gente tem essa palavra aqui chamada de convecção, que é a transferência de calor que ocorre em fluidos. Então note que aqui a gente está falando de líquidos, olha a diferença. Sólidos ocorre condução. Fluidos, ou seja, líquidos, ocorre convecção. E aqui são fluidos que se apresentam em diferentes temperaturas. E por último, nós temos aqui radiação. A radiação é a transmissão de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Então, nesse caso, a radiação ela não precisa estar em contato. Note que aqui, ó, ele está em contato com sólido, aqui ele está em contato com fluidos e aqui eu não preciso estar em contato, porque são ondas de calor, tá? Ondas
eletromagnéticas. Então essas ondas elas vão estar levando o calor de uma região para outra região, tá? Então nós podemos ver isso de forma simples numa cozinha. Olha que coisa legal. Nós temos aqui uma cozinha onde eu vou trazer os 3 exemplos para vocês em uma panela só. Dê uma olhada. Então aqui a gente tem uma panela onde nós temos dentro dela uma água. Lembra, a água aqui dentro é um fluido. Então ocorre o processo aí de convecção. Já ao redor da panela e no calor ali que a gente tem no fogo, ocorre o processo de radiação, que eu não preciso estar próximo. Se eu colocar minha mão aqui próximo, aqui do lado, o que nós teremos? Nós iremos sentir o calor. Então note que eu não preciso tocar em nada, eu preciso só me aproximar que eu vou sentir o calor. Já a convecção, ele precisa estar ali dentro de fluidos líquidos. E por último a gente tem a condensação. Existem partes de metais da panela que você não pode tocar, porque esse objeto já está cheio de calor. Se você tocar, vai ficar muito quente, né? Então tem que ter cuidado e entender cada tipo de radiação dessa. Para você ter uma ideia, teve um dia que eu estava brincando de manja-pega e vi um fogo, né? Fizeram uma fogueira e tinha um aço fora ali daquela fogueira. Sem perceber, quando eu era criança, eu sabia que uma parte do metal estava no fogo e a outra estava para fora. Quando eu peguei no aço que estava para fora, eu queimei minha mão, porque eu não sabia desse processo chamado de condução, tá bom? Então é importante entender esses 3 tipos. Então, importante entender outro conceito que é sobre condutibilidade térmica. Dependendo do objeto, ele vai conduzir de forma diferente. E é isso que nós veremos no vídeo a seguir. Dê uma olhada. Olá, professores e alunos! Estou aqui para trazer um experimento sobre condutibilidade térmica. É importante entender que, dependendo do ambiente que você estiver, qualquer objeto ali vai tentar entrar em um equilíbrio térmico. O que é um equilíbrio térmico? Se o ambiente está quente, o objeto que está ali vai tender a estar quente. Mas aqui nós vamos apresentar 2 materiais, que aqui eu tenho uma placa de madeira, né, e uma placa de aço. E nós vamos colocar o gelo aqui. Só que como este ambiente está mais quente, o gelo vai tentar entrar em equilíbrio térmico, então ele vai começar a derreter. Mas pela madeira ter uma condutibilidade térmica mais baixa do que o metal, que aqui a gente tem no aço, você vai ver que um vai derreter mais rápido e um vai derreter mais lento. Vamos ver isso aí? Como vocês podem ver, o gelo está derretendo mais no aço do que na madeira, exatamente porque a condutibilidade, ou seja, o metal ele conduz mais calor do que a madeira, fazendo com que o gelo com o tempo derreta bem mais rápido do que na madeira. Então, como você pode ver, o aço vai fazer uma condução de calor bem mais alta, tá bom? Então, até a próxima. Olha aí que legal. Então, quando você entende como é que cada objeto se comporta em relação a compartilhar calor, você consegue entender, por exemplo, que dentro de uma caixa de isopor, eu coloco ali o nosso refrigerante, né, a cerveja, e coloco o gelo e fecho. Por que eu faço isso? E creio ali, né, para quem não entende de ciências, que ali vai ser conservado o calor. Porque o isopor, ele é um péssimo condutor de calor. Então, ali dentro, o calor vai ser contido, né? Então, é importante você entender isso. Da mesma forma, por que você, quando está com frio, vai se deitar, você se cobre com cobertor? Porque o cobertor ele vai ser usado como isolante térmico. Então, o calor que está dentro do cobertor não vai sair, ele vai se manter ali dentro, te aquecendo, tá bom? Então é importante entender esses conceitos. Vamos agora entender o que é um equilíbrio térmico. Dê uma olhada. Então o equilíbrio térmico, ele sempre vai acontecer. Quando eu tenho 2 objetos, tá?
quando a gente está falando aqui de dois corpos, e eles estão em contato, lembra, isso a gente já falou que ocorre um processo chamado de condução. Tá? Esse processo de condução, quando os dois entram em contato, eles vão trocar calor. E aí nessa troca de calor, à medida que está acontecendo isso, eles vão se estabilizar. Então, o objetivo do equilíbrio térmico é quando dois corpos entram em contato e deixam de trocar esse calor, estabilizando as temperaturas. Ele é alcançado quando não há mais variação. Então, note que eu tenho aqui um objeto quente e um objeto com menos calor. Na química e na física, a gente não costuma dizer que o objeto está com frio. Tá? Nós costumamos dizer que um tem uma determinada quantidade de calor, de energia, e o outro tem menos energia. O que vai acontecer quando eles entram em contato é que vai ocorrer um processo de condução. Então, o calor de um lado vai para o outro, tá? Até se equilibrar, porque um está maior e o outro está menor. E aí os dois chegam a um ponto de equilíbrio. Tá? Então, isso é o chamado equilíbrio térmico. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês entendem das propriedades dos materiais e vocês entendem esses três processos que a gente acabou de falar, de condução, de radiação e de convecção, vocês conseguem se aproveitar dos materiais? Acompanha comigo. Quando a gente falou de convecção, né, a gente está falando ali do líquido, o líquido, quando ele está quente, ele vai subir e o frio vai descer. Lembra que é fluidos que a gente acabou de falar? Então ocorre no líquido. Da mesma forma no ambiente. Para a gente falar de fluidos, nós podemos falar de gases. Então, por que o ar condicionado é colocado em cima? Porque o ar quente está ali em cima. E a gente esfria o ar quente e ele desce. Por isso que muitas vezes quando você está com calor na sua casa, o que você faz? Você deita no chão. Porque ele está frio, tá? E aí, quando você deita no chão e ele está sem calor, o que vai acontecer é que o seu calor vai entrar em contato com o ambiente com menos calor. E aí você acaba esfriando a sua temperatura. Ou seja, perdendo calor. Entendeu? Mas a gente vai se aprofundar mais o que é ganhar, o que é perder calor, falando um pouco mais sobre termoquímica, que é exatamente a área da química que trabalha isso. Então, dê uma olhada aí. Termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor envolvida nas reações. Então, note, esse calor na química é utilizado como energia. Tá? Então, nós agora entendemos o que é o calor, que é a energia em movimento. Então, nós temos um objeto ou um fluido que vai transitar de um para o outro. Então, agora você entende essa energia. E aí nós vamos falar que como esse processo ocorre nas reações químicas. Então, é importante entender esse processo. Quando a gente fala de um processo onde libera calor do sistema para o ambiente, como assim? Calma, não se desespera. Libera calor do sistema. Quando ele fala sistema, é o objeto, tá? Então, aqui dentro, ele libera calor para o ambiente. Então, o calor, como você pode ver pela seta, né, ele está saindo do frasco. No exemplo que eu acabei de te dar, quando você está deitado aqui, e imagine que eu desenhe bem, tá? A gente tem aqui o chão, né? Você está deitado no chão. O que vai acontecer? O chão é mais frio, né? Então, o que vai acontecer é que você vai perder calor para o ambiente, tá? Então, você vai perder calor para o ambiente. Então, do seu corpo, nós teremos o calor indo para o solo, ali para o chão, tá? Então, o chão vai começar a esquentar.
Então, esse processo de você perder calor, de você liberar esse calor para o ambiente, é chamado de um processo exotérmico, tá? Exo para fora e térmico, calor. Então, exo, fora, tá? Então, é importante entender que a termoquímica é dividida nesses dois termos, no termo exotérmico e no termo endotérmico. Ou seja, diferente do outro, nesse caso, em vez de absorver o calor, nós temos, em vez de liberar o calor, nós temos absorve calor do ambiente. Então, note que aqui a gente tem agora um frasco e esse frasco vai estar recebendo calor do ambiente. Então, está entrando ali. Novamente, no exemplo anterior que a gente tem aqui, o corpo está liberando calor, está fazendo um processo exotérmico. Já o solo, o chão, ele está fazendo um processo endotérmico. Ou seja, ele está absorvendo este calor. Tá? Então, um vai liberar e o outro vai absorver. Então, nós temos aí os dois. Para quem assistiu, aí Crepúsculo, nossa, eu fui longe, hein? Para você que assistiu Crepúsculo, tem um momento ali que a Bella está morrendo de frio. Aí Jacob chega lá e fala, eu sou quente, E aí o que acontece é que o Jacob vai, por ser mais quente, ele vai transferir o calor que ele tem para a Bella, que está com frio, Então ele acaba liberando e a Bella acaba absorvendo aquele calor, tá? Então a gente tem o Jacob num processo exotérmico, liberando calor, e a Bella num processo endotérmico, absorvendo esse calor, tá? Vamos ver uns outros exemplos aí no cotidiano, dê uma olhada. Então no cotidiano nós temos aí a queima de vela. Note que a vela, à medida que ela está queimando, se você colocar a mão em cima dela, o que vai acontecer? Você vai sentir calor. Então esse calor está saindo da vela e está indo para a sua mão. Então, na perspectiva da vela, o processo é exotérmico. Já quando eu falo da minha mão, é um processo endotérmico. Então você tem que entender essas duas perspectivas, tá? Tanto uma quanto a outra, o processo exotérmico quanto o endotérmico. Olha no caso da combustão do álcool. Na combustão do álcool, ou derivados do petróleo, ou seja, qualquer combustão, ela vai fazer fogo. E esse fogo vai liberar energia, ou seja, é um processo exotérmico. Na queima, como a gente acabou de falar, aqui do propano, que vem de botijão de gás, também ocorre isso. Mas note esse último final aí. Nós temos a liquefação e a condensação da água. Preste atenção. O que a gente acabou de falar foi que quando a gente tem a liberação de calor, nós temos a tendência de ficar com frio, tá? Então nós temos a tendência de ficar com frio. Então, baseado nisso, o que a gente pode entender de transformações físicas, que é quando a gente tem a água passando do sólido para o líquido e para o gasoso, é que quando eu tenho um processo de liberação de calor, ele está saindo do gás, tá? Indo para o sólido, do gás indo para o líquido e indo para o sólido. Acompanha comigo, eu tenho um frasco onde eu tenho gás. Quanto mais temperatura eu tirar, mais as moléculas vão se juntar. Então, quanto mais juntas, elas vão tender a passar do líquido para o sólido e ficar o mais juntas possível. Da mesma forma que quando a gente fica com frio, a gente tende a juntar os membros. E quando estamos com calor, nós tendemos a esticar os membros e se afastar, principalmente das pessoas. A gente não quer abraço, tá calor, não quer ficar perto de ninguém. É exatamente por isso.
Então, no caso do exemplo que vocês estavam vendo, ó, dê uma olhada aí. Quando a gente fala no anterior, quando a gente fala aqui, ó, em liquefação ou condensação, nós estamos falando de processos que passam do gás para o líquido, tá? Então aqui ele está perdendo calor, tá? Já quando a gente fala sobre processos endotérmicos, que são processos onde, novamente, endo é para dentro. Dentro. Então, processos endotérmicos que absorvem calor, o que está acontecendo aqui? Quando a gente fala de fotossíntese, a fotossíntese, para ocorrer, ela tem que absorver calor do ambiente. Então, a energia fornecida pelo Sol é absorvida pela planta. Da mesma forma que falamos anteriormente, a fusão é quando o gelo que está no sólido passa para o líquido. Então, nós temos aí que, nesse caso, ele absorveu o calor. Então, para o gelo derreter, ele precisa absorver calor do meio. Da mesma forma, quando a gente vai do líquido para o gasoso, nós temos aí a evaporação. Ah, professor, então quer dizer que do sólido, líquido e gasoso, quando nós estamos indo neste sentido, nós temos processos o quê? Processos endotérmicos. Já quando é o inverso, nós temos processos exotérmicos, que liberam calor. Já a bolsa de gelo instantânea, da mesma forma, ela vai absorver o calor de determinada região do nosso corpo, a fim de amenizar as reações químicas que estão acontecendo ali, e ela vai acabar inibindo um inchaço, uma inflamação que a gente pode ter ali, tá? Então é muito importante você entender esses aspectos sobre o calor. Professor, mas a gente estava falando de calorão, né? A gente falou ali sobre o amigo que estava no quente, e agora a gente entendeu esse calor absorvido e esse calor, né, liberado. Mais aprofundando, mais a gente vai falar um pouquinho sobre esse efeito no aquecimento global. E eu estou aqui num ambiente onde a gente tem uma estufa para entender como é que funciona o aquecimento global, porque o planeta ele está envolto sobre um efeito chamado efeito estufa. O que acontece? Dentro aqui, os raios solares entram, mas é difícil eles saírem. Então aqui dentro fica quentinho ali para as plantas. Ou seja, é uma temperatura que é controlada, tá? Então é importante você entender o que é esse efeito estufa. Como o calor entra, ele é armazenado aí dentro, nós temos aí um processo endotérmico de absorver esse calor, tá bom? Então isso ocorre no planeta todo. Dê uma olhada. Então o efeito estufa ele é um fenômeno natural que ocorre na atmosfera da Terra, permitindo a manutenção da temperatura do planeta em níveis adequados para a vida. Então note que o que nós teremos aqui? Você consegue ver o Sol aqui, ele está enviando para a Terra os raios solares. Só que esses raios solares, eles estão aqui, ó, sendo mantidos na Terra, né? Eles batem e ficam ali dentro. Alguns conseguem sair, como você consegue ver aqui, ó, parte do calor é dissipado. Mas essa camada que nós temos aí é de grande parte em CO2. E o planeta está liberando muito. Então, grande parte está sendo retida por esses gases do efeito estufa. Claro, esse processo que a gente fala de efeito estufa é importante para o planeta, porque se não fosse por ele, a temperatura do planeta ia ser menos 18 graus. Tá? Isso a gente está falando da temperatura média. Tá? Só que como nós temos esse efeito estufa, a temperatura média do planeta são de 15 graus e cada vez mais está aumentando. Então note aqui, ó, que nós temos um aumento ao longo dos anos, né, da temperatura global. Então, vários países se juntaram no Acordo de Paris para tentar
impedir com que esse aumento realmente ocorra. Então note que aqui nós temos, né, os anos passando e a quantidade aqui de toneladas de CO2, tá? Que é as emissões, né, de CO2 que nós temos aqui. Então o que acontece? Se os países não agirem, nós teremos um aumento de 4,1, 4,8 graus Celsius. Note que a gente está falando aqui de 2020 até 2100. Um aumento de 4 graus mediano no planeta é muito grande. Já seguindo as atuais políticas, note que nós não temos uma alteração tão grande. Ó. Tá vendo aqui? Consegue manter e até diminuir um pouco. Mas seguindo, né, em vez das atuais políticas, seguir as promessas, nós teremos aí uma diminuição, até uma redução ali da quantidade de temperatura e conseguiremos manter a temperatura do planeta. Então nós temos um compromisso, você aí na sua casa, com a sua família, em realmente tentar ao máximo cuidar do planeta. É importante esse compromisso de todos. E nós estamos falando não apenas em ter a consciência de dirigir um carro, né? Ter a consciência também de não gastar muita água, né? Ter a consciência também de fazer um processo de reciclagem. Todos nós precisamos nos comprometer. A gente realmente tem reuniões, inclusive nós teremos a COP30 e essa COP30 vai discutir também várias coisas. Nós temos reuniões de anos em anos, onde os políticos vão se reunir e vão tratar dessas políticas públicas a nível tanto regional, municipal, também a nível Brasil e global. Mas precisa de um comprometimento de todos nós, tá bom? Então, conto aí com o seu compromisso a essa causa, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.